Bem-vindos de volta ao eletrizante filme O Protetor. Capítulo final. Prepare-se e mergulhe na emocionante recapitulação deste thriller, cheio de ação e justiça. A vingança e o inesperado colidem, uma história que irá mantê-lo no limite. Seu lugar do início ao fim do filme começa na Sicília, uma cidade italiana, onde o submundo Dan Vital e seu neto de 10 anos chega ao seu vinícola. Ambos ficam surpresos com o horrível assassinato do porteiro. Vital instrui seu neto a permanecer no carro, enquanto ele entra com um de seus homens lá dentro. Eles descobrem a vinícola cheia com os corpos sem vida dos homens de Vitali, vítimas de um assassinato brutal. No fundo, eles encontram seus homens segurando o ex-oficial da Shaw, Robert McCall, sob a mira de uma arma. Robert permanece inabalável no rosto de 3 armas apontadas para ele e exige a chave de Vitali. Ele percebe a chave pendurado no cinto de Vitali e dá a Vitali um ultimato de 9 segundos para entregue-o. Quando os 9 segundos passarem, ele rapidamente despachando Vitali e seus homens em um piscar de olhos. Ele recupera a chave de Vitali com o objetivo de recuperar dinheiro roubado em um assalto cibernético. Depois de eliminar todos eles, Robert sai à vinícola e São Paulo avistam a criança no carro. Ele avisa a criança para ficar parada e começa a se afastar, mas a criança atira ele nas costas e foge. Robert desmaia em agonia, contemplando o fim de sua própria vida. Mas quando ele tenta fazer, então ele percebe que sua arma está sem balas. Eventualmente, ele reúne coragem para levantar e embarcar em uma fada para retornar ao continente. Robert continua a sangrar profusamente de sua ferida e, enquanto dirindo pela costa amalfitana, ele puxa a caba e perde a consciência. Um homem local chamado Gil o descobre e o ataca. Para o médico da cidade Enzo na clínica, o médico remove a bala de o corpo de Robert e aconselha Gil a contar todo mundo que Robert sofreu um acidente em vez de divulgar The Gunshot no dia seguinte. Quando Robert recupera a consciência, Enzo pergunta se a pessoa que eles resgataram é um homem bom ou não. Robert responde que não sabe e Enzo pressiona ainda, mas perguntando se ele está sendo perseguido por indivíduos que atirou nele. Robert simplesmente balança a cabeça, indicando uma resposta negativa. Ao longo dos próximos dias, Robert se recupera, mas eventualmente fica inquieto e Ventures fora de casa usando uma bengala que antes pertencia ao pai de Enzo. Fora do médico informa que eles estão em uma pequena cidade costeira italiana chamada Alamon. Robert decide explorar a cidade e fica surpreso ao descobrir que é menos densamente povoada, mas repleta de câmeras CCTV. Depois de vagar por um tempo, ele visita um restaurante e pede chamás. A garçonete o traz por engano café, incentivando-o a tentar. Só então Gil chega no restaurante com sua filha ainda na polícia. Uniforme. Gil se junta a Robert e pergunta sobre sua lesão, a qual Robert responde que sofreu um acidente. Ao ouvir isso, Gil elogia o médico gentileza e menciona como todos em a cidade o respeita, como a maioria das pessoas, incluindo ele próprio, foram trazidos para o mundo pelo médico. Gil então entrega as chaves do carro para Robert e o informa que ele estacionou o carro atrás da polícia estação. Ele garante a Robert que não inspeciona suas malas e sai com sua filha. Ao retornar do restaurante, Robert faz um anônimo ligue para a agente da Shaw M, dando uma dica sobre o envolvimento da vinícola comércio ilegal de drogas mascarado como operação comercial legítima. Na Sicília, M fica surpresa com o inesperado liga e pergunta se ele sabe onde ele está ligando. Robert responde por referindo-se a ele como o financeiro da Shaw, operação que lida com fundos ilícitos. Ele prontamente encerra a ligação e quebra seu telefone. M rastreia rapidamente a localização Robert mencionou e monta uma equipe para uma invasão naquela noite. Robert reflete sobre sua amiga Susan, que sempre enfatizou sua incapacidade de tolerar qualquer forma de injustiça, que esta lembrança desencadeia lembranças do ato cruel que cometeu quando ele matou Susan pela manhã. Ele se depara com uma gangue local, coagindo residentes a dar-lhes dinheiro. Ele descobre que a gangue é liderada por um homem chamado Marco, que também está envolvido em contrabandear. Robert torna-se cada vez mais perturbado pelo facto de os habitantes locais estão cientes das atividades da gangue, mas permaneça passivo, enquanto Marco visita seu irmão Vincent, que lidera sua gangue e atualmente está pressionando um casal para vender a casa deles para ele por seu hotel projeto. Quando o casal recusa, Vincent pendura o pai idoso e joga ele pela janela. Eles partem deixando o idoso pendurado no janela. Em outra frente, Emily lidera uma invasão à vinícola com colegas da Shaw oficiais. Assim como Robert suspeitava que eles descobriram milhões em dinheiro e esconderijos de comprimidos de fenetil escondidos nos toros. Policiais também descobrem os sem-vida corpos e análise forense revelam que um único indivíduo foi responsável para todas as mortes, como mesmo impressões digitais são encontradas em todos os armas. As impressões digitais são verificadas contra o banco de dados, mas nenhuma correspondência encontraram, levando-os a suspeitar do envolvimento de um terrorista ativo. Organização na área. No cidade pequena, Robert questiona o Dr. Enzo sobre por que eles não envolveram a polícia. Quando descobriram, o médico explica que, quando ele tratou Robert, ele perguntou-lhe se ele era bom ou pessoa má, e o Robert responderam que ele não sabia que isso o levou a acredito que o Robert era uma boa pessoa, como alguém com más intenções faria. Normalmente tentam provar sua inocência. A perspectiva de Enzo sobre ele força Robert a refletir sobre suas ações passadas. Que noite a gangue de Marco ateia fogo na casa de Enzo clínica, por não pagar proteção dinheiro. Eles também agridem brutalmente Enzo. Robert permanece composto a pesar presenciar esses acontecimentos que surpreende Marco e desperta seu interesse. Enquanto isso,
disso, enquanto Gil investiga o incêndio na clínica, ele descobre que a gangue de Marco era responsável por isso, e consegue identificar seus carros como placa número ao longo destas semanas. Robert recuperou-se totalmente mais tarde. Robert está sentado em um restaurante enquanto observa Amy observando. Discretamente outra mesa ele a convida para se juntar a ele e ela aceita quando eles estão sentados juntos. Ela pergunta se ele estava responsável pelas mortes na vinícola. Robert responde com uma risada e questiona se ele parece um assassino. Amy explica que ela não conseguiu encontrar nenhuma informações sobre ele no banco de dados, mas promete descobrir sua verdadeira identidade antes de partir. Entretanto, quando Marco descobre que Gil está conduzindo uma investigação sobre ele vai para a casa de Gil e leva sua família como refém. O retorno de Gil para casa Marco fisicamente o agride e brande uma arma perto à cabeça de sua filha, avisando-o para ficar fora de seus negócios mais tarde. Gil visita o médico para tratar seus ferimentos enquanto ele sai com bandagens. Robert percebe que ele está saindo e pergunta ao médico sobre o que aconteceu. Inicialmente o médico atribui isso a um acidente, mas eventualmente revela que foi o que a máfia local está fazendo e os compara a uma doença terminal. Mais tarde, Robert se encontra com Amy na frente de uma igreja, onde ela revela que um dos gangsters matou na vinícola estava sob o comando da Interpol, lista dos mais procurados da última década devido aos seus crimes cibernéticos. Ela explica como Vitaly mirou o governo aposentado oficiais e os atacou assim que eles receberam seus fundos. Amy também menciona que os terroristas estavam usando o lugar de Vitaly para contrabando. Quando ela pergunta a Robert por que ele a escolheu para isso missão, ele muda de assunto nas consultas porque os terroristas escolheram o mais porto seguro para suas operações. Intrigado com esta pergunta, Amy deixa para continuar sua investigação. Naquela noite Gil está jantando em um restaurante com sua família quando Marco e sua gangue intrometer-se e começar a causar problemas. Marco exige que Gil arranje um iate para ele e de repente percebe Robert que estava observando-os ao longo de Marco se aproxima da mesa de Robert e o avisa não interferir na vida de outras pessoas empresas, enfatizando o potencial consequências. Em resposta, Robert calmamente afirma sua desaprovação por aqueles que fazem ameaças. Ele menciona que ele se apaixonou da população da cidade e os aconselha a cessar suas atividades ilegais. Marco ri das palavras de Robert, mas de repente Robert agarra seu colarinho e o obriga para se sentar. Ele ordena que os homens de Marco partem e depois que eles cumprem leva a arma de Marco, permitindo que ele saísse. Gil, ileso que havia sido silenciosamente observando a situação, fica surpreso com as ações de Robert fora do restaurante. Marco espera por Robert com a intenção de matar ele, mas ele nunca tem a chance. Robert elimina todos os homens de Marco assim que eles saem do restaurante, no final das contas matando Marco e deixando seu corpo encostado em um carro. No dia seguinte, a polícia descobriu drogas no corpos dos membros de gangue falecidos após o acidente. Emma recebe uma chamada de seu superior, que a instrui ligar a televisão e informar ela de múltiplas explosões de bombas. Emma especula que os terroristas podem ter estado escondido dentro da cidade e sugere que sua melhor fonte de informação seriam os traficantes de drogas, pois ninguém pode entrar nos portos sem o seu conhecimento. Ela propõe encontrar os traficantes em prisão, pois são eles que orquestram as operações ilícitas. Depois Emma vai para se encontrar com o chefe de polícia da Sicília e solicita permissão para entrevistar os traficantes na prisão. O delegado concede seu acesso a todos os revendedores, exceto quem ele a proibiu de conhecer. No entanto, apesar do aviso do chefe, Emma se encontra secretamente com o traficante proibido e consegue obter o endereço de outro revendedor usando ameaças que eles posteriormente realizaram uma incursão em todos os endereços que ela reuniu, resultando em as mortes de todos os traficantes. Chefe de polícia preocupado se reúne com Vincent e o aconselha a parar tudo suas atividades porque os agentes da Shaw estão eliminando os traficantes. Ele avisa Vincent sobre Emma, afirmando que se eles não cessem suas operações, ela irá logo descobrirá que Vincent é o cérebro por trás de tudo. Vincent, lamentando a morte de seu irmão com raiva, corta a mão do chefe de polícia e exige que ele encontre a pessoa responsável pela morte de Marco. Entretanto, Amy planeja encontrar o chefe de polícia no hospital, mas recebe um telefonema de Robert. Ele informa a ela que não há terroristas por trás desses eventos. Em vez disso, os negócios são orquestrados por gangues locais na Sicília, exatamente como estão falando. O carro de Amy explode, enviando-o voando, graças à ligação de Robert que Amy tinha saído do carro e sobreviveu à explosão, mas vários oficiais, incluindo ela mesma, ficaram feridos na explosão. Posteriormente, Vincent lê-o como refém e ameaça matá-lo na frente da cidade inteira, a menos que Robert revele. O próprio Robert surge e, assim como Vincent está prestes a executá-lo, Enzo dispara sua arma. Este ato encoraja pessoas da cidade, que começam a gravar o incidente em seus telefones, causando Vincent e o resto da gangue recuar, prometendo retaliação no dia seguinte. Mais tarde naquela noite, Robert conduz uma invasão na residência de Vincent e discretamente elimina seus guarda-costas. Ele então coage Vincent a ingerir um veneno letal, 12 de seus próprios medicamentos, resultando em sua morte. Com a ajuda de Amy, Robert devolve o dinheiro que confiscou da vinícola à casa de um casal de idosos fundo de pensão em Langley, Virgínia. Amy é promovida por seu papel fundamental em desmantelando o tráfico de drogas de Altamonte. Ela descobre uma nota de Robert parabenizando e expressando isso. A mãe dela ficaria orgulhosa dela.
revelou que Emma é filha de Susan, uma amiga de longa data e da faculdade estudante de Robert, com a gangue da máfia erradicado da pequena cidade. Robert junta-se à celebração com os habitantes locais, depois que sua equipe sai vitoriosa em um torneio de futebol. Obrigado por assistir. Por favor, não esqueça de se inscrever.